Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a gente vai falar hoje do rio Ibicuí e suas relações com os alagamentos do Rio Grande do Sul. Primeiro, pessoal, o rio Ibicuí passa a ter esse nome depois que o rio Toropi encontra as águas do rio Ibicuí-Mirim, ali na região de Cacequi. E daí ele vai seguir o seu fluxo e vai ter a sua foz lá no rio Uruguai, um dos principais rios do Rio Grande do Sul. Quando a gente percebe o caminho do rio Ibicuí, a gente vê que ao longo de suas margens a gente encontra meandros, a gente encontra uma mata nativa até certo ponto preservada, a gente percebe muitos banhados e a gente vê uma área de planície inundável bastante considerável. Só que é uma área bastante ocupada pela agricultura e pela pecuária. Então a gente já percebe as grandes perdas dos alagamentos do rio Ibicuí serão basicamente no espaço rural. Algumas cidades serão afetadas como Cacequi. Além disso, o rio Ibicuí ele recebe muita água de muitos afluentes, como o arroio Ibicuizinho, tá? Então vocês vão perceber que à medida que a gente vai passando pelo leito dele, o caminho que ele percorre, ele vai recebendo muitos afluentes. É um rio de extrema importância para o Rio Grande do Sul, visto que passa numa área ali de pampa, onde predominam as atividades rurais e suas águas são muito usadas para a irrigação. Então, quando eu vejo as margens do Ibicuí, eu consigo ver um pedaço de mata preservada, porém, muita atividade rural ao longo dessas margens. Aqui novamente você já vê o Ibicuí recebendo as águas de mais um afluente, ele vai receber águas, por exemplo, do Rio Santa Maria. Vendo nessa situação, a gente começa a perceber que realmente o Ibicuí vai ter matas preservadas ao longo de suas margens. Só que é como se fosse uma grande galeria, porque as regiões ao seu redor vão estar com o Pampa. O que é o Pampa? Uma região de mata herbácea. E o que predomina ali é a vegetação rasteira. Eu encontro mata de galeria, principalmente ao longo dos rios. Uma das cidades que fazem parte dessa área do Ibicuí é a cidade de São Vicente do Sul. E o tal Ibicuí ele vai então fazendo curvas, desenhando relevo no Pampa. Vejamos que tem vários meandros abandonados. Novamente, ele é um grande rio que drena muita água de rios menores, de arroios menores. E o que é muito comum na região é a presença de muita areia ao longo do leito destes rios, principalmente aqui no Ibicuí, porque é uma área de pampa, um solo arenoso predomina nessa região, e lembrando sempre que o rio faz trabalho de destruição do relevo, de desenhar o relevo, de mover sedimentos, e a gente está numa área de solo muito arenoso. Durante as cheias, o Ibicuí ele contribuiu muito com os alagamentos, principalmente em locais como Cacequi. Aqui nessa área, então, em Ibicuí, ele vai receber água do rio Santa Maria, que bem pertinho onde o rio Santa Maria chega no Ibicuí, vai receber água do rio Cacequi. Notem que é uma grande bacia hidrográfica com muita areia. Então, esses sedimentos eles são transportados pelos rios. Esses sedimentos eles também ficam no fundo do rio. E isso diminui a profundidade do rio e contribui para alagamentos. Continuando pelo Ibicuí, a gente vê de tudo que é canto ele está recebendo água de afluentes menores e toda essa água aqui vai lá para o rio Uruguai posteriormente. Aqui novamente o rio Ibicuí recebe as águas do rio Jaguari numa área bastante inundada. Então, o que a gente pensa? Quando a gente pensa em alagamento, a gente pensa num rio que passa numa área predominantemente rural, com poucos núcleos urbanos, porém que causou alagamentos, causou estragos, bloqueou o acesso, principalmente à cidade de Cacequi. Aqui a gente chega no município que realmente vai sofrer com as inundações do rio Ibicuí, que é o município de Manoel Viana. É uma pequena cidade bastante organizada, como a gente sabe que ela é organizada. Quando a gente olha dessa forma e vê a organização das ruas, a gente vê que são quadrículas. Isso realmente são áreas planejadas.
Só que Cacequi está às margens do rio Ibicuí. Quando o rio Ibicuí elevou suas águas, o município de Manoel Viana foi diretamente afetado. Por quê? Porque está literalmente nas margens, na área de inundação do Ibicuí. Do outro lado, nós vamos ter muitos bancos de areia, que é comum nessa região. A gente está vendo esses bancos de areia desde a aula sobre o rio Camaquã. Seguindo o caminho então do Ibicuí, a gente começa também a ver areias nas margens, ou seja, aqui é o fenômeno da arenização. Abaixo do Pampa eu tenho o solo arenoso, proveniente de um passado geológico do Rio Grande do Sul, onde ele foi um deserto. O Pampa é destruído, o Pampa morre e essa areia vem para a superfície. Vem o vento, vem a própria água do rio, vem a água da chuva, empurra essa areia para outros locais do Pampa, que faz com que o que tem de Pampa morra também e novamente a areia apareça. Aqui a gente vai se aproximando do rio Itu. Notem novamente a mesma dinâmica. Então, a bacia hidrográfica do Ibicuí é marcada por rios que fazem muitas inundações numa área de pampa que tem sua considerável planitude, é uma área muito plana, com pequenas elevações que a gente denomina de coxilhas. Novamente, a gente vai indo pelo Ibicuí e veja que não tem muito espaço. Logo que a gente avança adiante, o Ibicuí já recebe mais rios, como por exemplo esse grande rio aqui que a gente vai estudar também, que é o rio Ibirapuitã, na região aqui da fronteira do Rio Grande do Sul já com o Uruguai. Vendo de cima aqui, é bonito ver essas confluências e ver o quão importantes são os rios. Então, o Ibicuí foi recebendo bastante água de bastante afluentes e acabou então provocando muitas inundações, principalmente nessas áreas rurais. De novo, a gente não tem muitas notícias de certos rios pelo fato de termos inundações em áreas pouco habitadas. É uma área onde predomina a atividade agropecuária. E, novamente, o Ibicuí passando por uma área que vem em processo de arenização. Se esse problema ambiental não for controlado, bem possível que, com o passar de milhares de anos, o Rio Grande do Sul novamente seja um imenso deserto. Então, vejam que o Ibicuí tem seus problemas ambientais, ele passa por uma área pouco povoada, porém, onde ele teve população, ele contribuiu para os alagamentos dessas áreas, tendo em vista que a população também ali, principalmente Manoel Viana, mora perto do rio, na área de inundação. A área de inundação, quando a gente fala de área de inundação, a gente está falando de uma planície inundável. Naturalmente alaga. O problema é que a população está ali nesses locais. E às vezes, quando a gente pensa, não alagou diretamente uma cidade, por exemplo, bloqueou o acesso ao município de Cacequi. Como é que a população vai sair de Cacequi? Como é que as coisas vão chegar até lá? Novamente aqui, o rio Ibicuí vai recebendo afluentes de arroios menores, que vão fazendo curvas, vão causando inundações. Vejam, o Ibicuí tem muitas áreas inundáveis ao longo de suas margens. Então, é um bom lugar, muito procurado para a produção de arroz. E, finalmente, o Ibicuí, então, vai encontrar o grande rio Uruguai, que junto com o rio Uruguai vai, então, separar o Brasil da Argentina e depois vão seguir juntos até o Oceano Atlântico. Quando a gente estudar o rio Uruguai, a gente vai perceber que tem municípios com uma população maior às margens desse grande rio que é muito utilizado para a geração de energia. Certo, galera? Um forte abraço, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.